Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Você que faz parte da PIB 21, um forte abraço para você. Você que nos escuta também, que nos assiste pelas redes sociais. Que Deus esteja abençoando a sua vida de maneira singular, de maneira ímpar, de maneira que você possa perceber o cuidado dele em sua vida. Hoje eu quero refletir com vocês acerca de uma passagem bíblica que se encontra lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo de número 16. Meus queridos, essa passagem bíblica é singular. Ela tem uma apresentação que nos serve também como base para a interpretação bíblica. O que acontece nessa passagem bíblica? Paulo, ele recebe dos seus irmãos em Cristo uma mensagem do Senhor, algo que realmente estaria para acontecer em sua vida. Então, as pessoas ficam apreensivas em relação a isso. Paulo está voltando para Jerusalém, né? Ele está distante, está voltando de Jerusalém, e ele pega uma embarcação. E o primeiro lugar que ele para em Tiro, e ali alguns irmãos daquela cidade, né, você já vê isso logo no versículo 4 do capítulo 21 do livro de Atos dos Apóstolos, encontrando os discípulos dali, ficaram com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendaram a Paulo que não descesse a Jerusalém. Então, meus queridos, a gente vai perceber que Paulo estava recebendo uma mensagem do Senhor. Perceba que aqui que eles não estavam inventando, que eles não estavam trazendo algo da sua própria mente. Eles estavam trazendo algo revelado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo tranquilizou os irmãos e continuou a sua viagem, chegando até a Cesareia de Filipe, né, que era um dos 7, ali o Filipe o evangelista, no versículo 8 nós já percebemos esse destaque. E Filipe tinha algumas filhas que eram profetisas. Passou ali Paulo também mais alguns dias. Ao cabo desses dias, né, chega Ágabo, que veio ao encontro de Paulo, tomou o cinto de Paulo, amarrou suas próprias mãos e seus pés. E aí ele trouxe uma mensagem também do Senhor. Assim será amarrado o dono desse cinto. E Paulo ali mais uma vez tranquiliza os irmãos por conta daquilo que está acontecendo. Percebam, meus irmãos, que são duas palavras semelhantes, né? Em Jerusalém, Paulo ia passar por um problema sério. O Ágabo chega e confirma também esta palavra. Veja que elas estão se complementando. E a gente se pergunta, por que Paulo não toma uma medida, não toma uma atitude diferente do que ir a Jerusalém? As pessoas que estavam ali juntamente a Paulo ficaram rogando. Paulo, não, o evangelista Lucas, né, o que narra também aqui o texto de Atos dos Apóstolos, ele diz: nós tentamos dissuadi-lo a não ir a Jerusalém. Mas veja o que diz lá no versículo 13 em relação ao que Paulo entendeu dessa palavra. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Meus queridos, a mensagem estava vindo certa. A mensagem estava vindo realmente para alertar a Paulo sobre o que estava acontecendo. Porém, a interpretação estava equivocada. Muitos ali estavam pensando que Paulo deveria fugir para outro lugar. Mas Paulo já entendia que aquilo ali seria o seu momento de transição para participar da glória do Senhor. No versículo 13, Paulo diz o seguinte: eu estou pronto. Eu tenho convicção da minha salvação. Eu quero estar na glória. Perceba, meus irmãos, que isso é muito diferente daquelas pessoas que parece que estão deprimidas e dizem assim, era bom que o Senhor me levasse. Não, Paulo ele não passa por nenhum momento de depressão nessa situação aqui. Paulo não tem dúvidas. Paulo não está achando, é melhor que Jesus me tire desse mundo. Não. Paulo ele almeja estar na glória do Senhor. É claro que os discípulos ali queriam que Paulo estivesse junto com eles por mais tempo. Mas o que Paulo faz, tranquiliza o seu coração e diz, não, eu estou convicto. Eu sei o que eu preciso fazer. E isso, meus queridos, nos leva a entender o seguinte, que sempre que Deus fala conosco, Ele sempre fala conosco. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos o texto bíblico, nós estamos em conexão com Ele, Ele vem e fala ao nosso coração. Quando nós ouvimos a sua palavra, o que nós precisamos perceber é que muitas vezes, sabe o que acontece? Acontece que a gente não sabe como lidar com isso.
a gente não sabe como reagir à mensagem do Senhor. É importante entender algumas coisas nesse momento. A primeira coisa que a gente precisa entender em relação à revelação de Deus para as nossas vidas, eu não estou falando daquelas profetadas que o pessoal está dizendo por aí não, viu? Eu estou falando daquilo que o Senhor fala aos nossos corações. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. Esse é o primeiro. Deus nunca quer nada que não venha nos prejudicar. Mas pastor, aqui Paulo iria sofrer, iria morrer depois que chegasse ali em Jerusalém. Sim, mas qual era o objetivo de avisar a Paulo? Paulo, você já está pronto para vir para a glória. Ninguém vai mais tocar em você depois disso. Então a gente vai perceber, meus queridos, que aqui a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. Outra coisa, Deus, por seu Espírito Santo, ele fala de maneira singular aos nossos corações. Ele falou de uma forma para os profetas em Tiro, falou de outra forma para o profeta Ágabe e para as pessoas que estavam ali em Cesareia de Filipe, e falou também de maneira especial no coração de Paulo. O que a gente vai entender aqui nesse aspecto é que Paulo ele não estava distorcendo a palavra. Paulo estava entendendo que em Jerusalém iria acontecer aquilo, ele confirma isso daí, ele entende esse processo, mas ele entende também que tem algo mais nesse convite do Senhor para as suas vidas. Quantas vezes eu não estou, às vezes, à porta da igreja, cumprimentando os irmãos no final do culto, e o irmão chega para mim e diz assim, pastor, a sua mensagem falou muito no meu coração nesse sentido. E isso não era o meu objetivo principal da mensagem, não era a meta que estava tentando atingir naquela reflexão, mas eu entendo também que da mesma maneira que nós trazemos algo para a igreja, Deus também já está falando também a cada coração. Tenha sempre isso em mente. O terceiro detalhe que nós devemos entender na hora de percebermos a interpretação da palavra do Senhor, que o que Deus fala ao nosso coração não é distorcido. Ele não se distorce ao nosso desejo. Ele não espera, assim, às vezes a gente tem aquela ideia. Eu quero fazer tal coisa e Deus vai confirmar. Não, meu irmão, você tem que fazer o contrário. Você precisa entender qual é a vontade do Senhor para você realizar. Não é Deus estar dando aval para tudo que você quer e deseja fazer, não. Paulo não estava aqui, eu vou fazer isso e acabou. Não. Paulo entendia o que ia acontecer com ele em Jerusalém. Paulo estava convicto da sua salvação e entendia que já era o seu momento. Mas em momento algum ele distorcia. Vai acontecer, eu vou para Jerusalém e a profecia vai mudar. Não. A profecia continuou a mesma. Paulo, depois de chegar em Jerusalém, foi preso, foi levado para o tribunal e morreu. Mas veja que ele tinha algo de Deus que não distorcia a palavra. E por último, se nós temos dúvidas, nós podemos perguntar a Deus e Ele com certeza vai nos esclarecer. Do mesmo modo que Ele nos envia a palavra, Ele também nos enviará o que significa. Como é que nós devemos reagir em caso de dúvida. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção para que a gente evite meninices. Porque às vezes a gente fala assim, se for da vontade do Senhor, alguém vai ligar o telefone agora. Vai tocar o telefone. Aí o telefone toca o dia todo. Mas, se for da vontade do Senhor, vai acontecer algum sinal. Uma porta vai bater, eu vou levar uma topada, isso, aquilo, outro. Se for da vontade do Senhor, a pessoa que encontrar comigo vai dizer tal frase assim. Sabe quem foi que fez isso? Jefté. Ele disse, a primeira pessoa que eu encontrar na frente eu vou sacrificar o Senhor. Como se fosse vontade do Senhor aquilo. O que foi que aconteceu? A filha dele apareceu. Não que fosse a vontade do Senhor sacrificar a filha dele, mas ali ele estava com meninices, ele estava com infantilidades espirituais. Meu irmão, converse com o Senhor em oração. Peça ao Senhor que Ele esclareça você o que significa aquela palavra que você escuta na igreja, aquela palavra que você lê no seu texto sagrado. Quando Deus está falando no seu coração, está dizendo algo, e você não está entendendo como deve proceder, pergunte ao Senhor. E Ele com certeza ele vai estar falando ao seu coração. Porque sempre a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe sua vida. Que a gente possa realmente crescer na palavra do Senhor e cada vez mais aprender de maneira sadia, aprender de acordo com os princípios bíblicos. Em nome de Jesus. Amém.